Nós sabemos, né, que hoje nós estamos vivendo um cenário muito crítico e muito desafiador, então o tema que nós estamos propondo hoje para discussão parece muito conveniente, que cabe muito bem nesse momento agora, tanto para empresas como para indivíduos que querem aprender e exercitar um pouquinho mais a respeito desse assunto que nós vamos estar abordando aqui hoje, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Heraldo, eu faço parte do time do Ateliê de Software, já atuo nele já há mais de 4 anos, como facilitador em várias áreas da nossa empresa. E hoje eu vou estar aqui, né, ajudando a promover esse assunto junto com o Matheus, que é o nosso convidado. Matheus, quer fazer uma rápida apresentação da sua pessoa aí? Ah, claro. Eu sou o Matheus, eu também trabalho no ateliê de software. Eu sou um dos fundadores da empresa e também da WebGo, que é a holding, né, que agrupa, além do ateliê de software, outras empresas como o Granato e a Escola Lumiar. E esse tema para mim é uma delícia, né, conversar sobre ele porque está no cerne do nosso estilo de gestão, né? Então, a gente vê muitas empresas hoje enfrentando dificuldades, né, com essa situação da pandemia, as pessoas em casa trabalhando de forma remota. Mas para a gente, dado esse nosso estilo de gestão, foi muito tranquilo, né? A gente conseguiu continuar trabalhando normalmente, só que estando em casa. Então é um prazer estar aqui hoje. Ainda bem que esse tema foi colocado na mesa, porque eu acho ele super relevante nesse momento para as pessoas. Exatamente. Acho que esse assunto nos últimos anos ele ganhou uma relevância muito grande aí, principalmente no cenário nacional, né? Lá fora já talvez seja mais antigo essa abordagem, mas eu acho que nesse momento, principalmente as empresas começaram pelo desafio do momento, né, a procurar muito mais informação, a entender muito mais do que isso. E infelizmente, embora não tarde, né, mas infelizmente às vezes colocando isso até meio que forçosamente, né? É. Agora chegou a hora de mudar, né? É um incentivo. Com certeza. Não tem mais volta, né? Uhum. Esse é o novo Beleza, acho que normal. a gente é o novo normal. Acho que a gente já pode ir dando sequência no assunto, então, para quem chegou um pouquinho atrasado aí ou não viu as nossas postagens, recebeu só a notificação, né? Hoje a gente vai falar sobre auto-organização em tempos de trabalho remoto, que é um tema que passa um pouquinho pelos conceitos e estilos de gestões mais modernas, gestão distribuída, horizontal, gestão orgânica. Fala um pouco a respeito de vários conceitos que nós procuramos exercitar bastante no ateliê, que são conceitos muito importantes dentro dessas novas abordagens, né? E que faz total sentido para esse momento atual, como a gente está conversando aqui agora, né? Então, acho que vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí. E falando, né, iniciando já como pontapé inicial que a gente comentou, né, nesse momento crítico em que nós estamos vivendo, né? E eu comentei agora há pouco que para as empresas é um desafio muito grande, porque muitas delas já tinham ouvido falar algum assunto semelhante, ou já tinha passado de repente de alguma forma pelas mesas de reunião dessas empresas, né, este assunto, mas talvez nunca foi tão importante quanto agora, porque o cenário que nós estamos vivendo, principalmente para as empresas agora, sendo forçadas a trabalhar em trabalho remoto, e muitas delas nem tinham essa dinâmica de trabalho, e gestores preocupados muitas vezes como que eles vão controlar as pessoas trabalhando de casa, como que elas vão obter o resultado das tarefas dela, com certo medo também, as pessoas de repente não se encaixarem nesse novo modelo e perderem a sua posição de trabalho. E do outro lado, os gestores, supervisores, gerentes, muitas vezes receosos também se os resultados vão ser atingidos até mesmo para as empresas sobreviverem a esse momento, né? E dado isso, é que esse assunto volta de novo à mesa, ganhando uma relevância muito importante agora nesse momento, uma relevância muito grande nesse momento agora, né? Para que elas possam experimentar algo novo e, de repente, não só sobreviver nesse momento agora, mas no novo normal que a gente tanto tem falado aí, né? Que ela possa alavancar os seus negócios e conseguir resultados muito melhores e maiores do que elas tinham nesse modelo agora, né? Você acha que é válido realmente isso, Matheus? E é o melhor momento, de repente, para a gente incentivar mais essas práticas e falar mais desses assuntos? Ah, com certeza, porque a gente teve uma inversão, né? A gente vivia teoricamente num ambiente de confiança, né, onde tudo funcionava bem, o mercado estava, né, sendo fomentado, as pessoas estavam por aí, tudo parecia muito normal. Aí apareceu um vírus, veio uma pandemia, o isolamento social, e aí a gente teve que aprender a trabalhar num cenário de medo,
né? Medo desse negócio se estender por vários meses, medo da gente não ter uma vacina no curto prazo, né? Medo de não conhecer o vírus ainda, ou de não saber exatamente como ele funciona. E aí isso impactou as nossas vidas de um jeito muito diferente do que era antes. De forma contrária, né? Antes do vírus, no trabalho, a maior parte das empresas, por usarem uma abordagem mais tradicional de gestão, tinham a sua gestão dirigida pelo medo, né? Então, o funcionário tinha medo de sofrer a advertência do chefe, né? O chefe tinha medo do funcionário não trabalhar e não entregar os resultados, né? Então, era uma relação pautada no controle absoluto, né? E aí, quando vê o medo do vírus, fez com que as pessoas fossem para casa. E agora, estando em casa, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança. Confiança que, mesmo estando em casa, o funcionário vai entregar. Confiança que, mesmo meu chefe estando longe, eu vou fazer o trabalho que ele me pediu. Então, isso trouxe uma certa insegurança para as pessoas, né? Porque imagina só, Heraldo, as pessoas passaram anos trabalhando numa gestão dirigida por medo. E, de repente, foi preciso estabelecer um ambiente de confiança nessas relações de trabalho, né? Só que, e as habilidades socioemocionais para isso, né? E a capacidade de interagir com seus colegas de trabalho de uma forma que o trabalho pudesse ser auto-organizável, sem a necessidade de um chefe ou de um líder olhando e organizando todas as etapas, sabe? Então, acho que esse momento é crucial para essa reflexão, né? Porque se antigamente eram algumas empresas mais inovadoras que experimentavam modelos de gestão mais horizontal, né? Mais pautado na confiança nas pessoas, hoje, se você não tiver confiança, você vai fazer o quê? Né? Vai ficar mandando seu funcionário dar um print de tela a cada 5 minutos, né? Compartilhar a tela com você para ver se você está trabalhando ou não. Então, é uma situação bastante diferente e encorajadora para que as empresas se transformem, né? Esse é o momento, no meu ponto de vista. Talvez algo bem positivo que aconteceu aí, eu acho que já foi um primeiro ganho, né? É a questão da transparência no aspecto de que até essa relação de medo, ela ficou mais transparente para as empresas e para as pessoas agora. Porque antes existia, como você bem falou, nessa gestão do medo, né? Uma relação de medo, mas talvez ela fosse mais entendida como uma falsa confiança, né? Não era um medo realmente assim, muitas vezes transparente ali na cara. Existia, mas o negócio era meio que mascarado. Eu acho que esse medo veio mais à tona agora ainda, talvez como um motivador positivo aí para uma mudança, né? Talvez seja o primeiro grande ganho aí desse cenário que nós estamos vivendo, né? E de fato, essa relação de medo acho que existiu e é uma herança antiga, mas muito antiga mesmo, que nós temos dos nossos modelos tradicionais, né? E principalmente porque eu acho que rola uma outra coisa muito crítica também, que fomenta mais ainda essa gestão do medo, que são os jogos de poder, que você muitas vezes fala até muito bem a respeito disso, né? Existe uma relação de poder aí que acaba criando essa gestão do medo para que algumas pessoas consigam garantir o seu poder na gestão também, né? Sim, se você tem uma gestão dirigida pelo medo, então você tem mecanismos que suportam esse medo, né? O primeiro mecanismo é você ocultar as informações importantes. Então, coisas que são relevantes do negócio, por exemplo, as informações financeiras, né? Elas são suprimidas, né? Só poucas pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Informações mais estratégicas, né? De que direção que a empresa vai, também, né? Fica na cabeça de poucos gestores. Por não saber dessas coisas, as pessoas ficam, como se diz, vendidas, né? Então elas ficam esperando que venha uma determinação de quem sabe, né? É o velho paradigma de separar a empresa em pensadores e executores. E aí os executores sempre têm a surpresa, né? Ou de serem promovidos, ou de serem demitidos, ou de ter uma mudança no negócio, ou de ter uma mudança no trabalho. E aí eu fico com medo, né? Porque pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Esse medo, ele é traduzido muitas vezes em problemas psicológicos mais sérios, né? Ansiedade, depressão, estresse e por aí vai, né? A gente está percebendo que o trabalhador do conhecimento, principalmente, né, aquele que trabalha com a criatividade, sofre muito em ambientes assim, né?
E o outro mecanismo que suporta essa relação de medo é o poder, né? Então, quando você tem uma hierarquia, você sabe que tem alguém que tem mais poder do que você. Você sabe que alguém pode te mandar embora, né? E é aquela pessoa. Então, você nunca sabe o que vai acontecer porque essa relação se torna imprevisível, né? E quando a relação se torna imprevisível, você joga na defesa, né? Você joga pensando duas vezes antes de falar, pensando duas vezes antes de agir. Só que agora estamos todos em casa, né? E esse tipo de controle, esse tipo de relação de poder está mais distante, né? Apesar de ainda existir e ser até virtual, né? Nas reuniões que devem acontecer aí nas ferramentas, mas ela está distante, né? Ela já não faz parte mais do dia a dia, pelo menos fisicamente não tem mais aquela presença intimidadora do gestor, né? Ou aquele olhar que está me vigiando de longe para ver se eu estou fazendo o meu trabalho. E aí as pessoas, ao mesmo tempo que agora se sentem mais confortáveis, até porque estão em casa, ao mesmo tempo se sentem perdidas, né? Porque querendo ou não, era referência para elas, né? Ter um chefe ali mandando, ter alguém vigiando, ter alguém controlando, era uma referência. E isso traz um certo conforto nessa relação do trabalho. Porque pelo menos, se eu fizer o trabalho e se meu trabalho for mal feito, eu posso ser mandado embora, mas as consequências negativas do meu trabalho ainda são de responsabilidade do meu chefe. Então, ok, né? Vai ser problema dele se as coisas derem erradas, ele que converse lá com os outros gestores que estão acima dele. Então, eu acho que essa relação é o cerne dessa mudança agora, porque não só o gestor não pode mais vigiar todo mundo ao mesmo tempo, como também precisa da contribuição de todo mundo para o negócio nesse momento sobreviver. Né? Então agora o peso equilibrou. Né? Os executores que estão em casa ganharam mais notoriedade para poder fazer a empresa sobreviver e passar por esse momento. Então equilibrou um pouco a relação de importância desses dois papéis nas organizações. Eu concordo com você, mas muitas pessoas devem estar pensando agora que justamente porque essa relação de poder se distanciou um pouco e as pessoas têm que tomar uma posição, será que isso não facilita, de repente, até para quem quer mascarar uma situação ruim, seja de um lado ou de outro, conseguir fazer isso, de repente agir com menos transparência num cenário desse? Ah, com certeza, né? E aí as empresas que vão tomar esse caminho não vão durar muito tempo, né? Porque agora elas precisam realmente ter uma conversa franca sobre o negócio, né? Até porque podem ter sido impactados financeiramente, né? Os clientes dessas empresas podem também ter sido impactados financeiramente, o que vai repercutir nessa empresa. E se a conversa não for franca, não for aberta, a gente vai ter, de repente, mais processos trabalhistas depois, e isso vai virar uma bola de neve enorme, né? Eu acho interessante a gente pensar numa mudança que está envolvida nisso, né? Quando a gente fala de auto-organização, a gente está falando que as pessoas têm como premissa uma interação muito forte entre elas, né? Só onde existe muita interação, existe auto-organização. Para ter interação entre as pessoas, é preciso que as pessoas conversem, né? É preciso que as pessoas consigam se movimentar, porque daí, nas interações, emerge uma ordem, que é essa auto-organização. Na empresa tradicional, essa ordem não é dada pelas interações entre as pessoas, essa ordem é dada pelos processos, né? Pelas regras, pelos processos. Então, eu estabeleço como que todo mundo vai trabalhar, né? Tem lá uma diretriz de cada atividade a ser feita, o nível de qualidade e tudo mais, e o processo estabelece essa cadência de execução. Então, eu não preciso pensar em auto-organização numa empresa tradicional, porque a ordem é colocada pelo processo. Só que agora, a reação das empresas ao mercado, ela precisa ser além das soluções que os processos dão. Né? Nenhum processo estava pensado ou planejado para enfrentar uma pandemia como essa. Né? Então, eu preciso ter algo mais complexo do que um processo para enfrentar uma situação mais complexa como essa da pandemia. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, já que as pessoas estão em casa, mas elas ainda executam processos, né, estão ali entregando relatórios, executando as atividades,
eu preciso também que elas interajam entre elas, que elas conversem entre elas, para que juntas consigam se organizar e encontrar soluções criativas ou para reduzir um custo que a empresa tem ou para gerar uma receita nova nesse momento, né? Então, a auto-organização precisa emergir dessa interação. Se é uma empresa tradicional que nunca promoveu interação entre as pessoas, ou seja, as pessoas não se conhecem direito, não se conversam, e agora tem que conversar para ver o que acontece, então temos um problema sério aí. Porque essas pessoas talvez demorem muito tempo para conseguir um nível de interação para que uma auto-organização aconteça e coisas criativas, inovadoras apareçam ali. E talvez seja tarde demais para essas empresas, né? Não sei quanto tempo elas resistirão num cenário de crise como esse. Sim. Tem dois aspectos interessantes que eu estava refletindo aqui, ouvindo a sua fala, né? Um aspecto é que quando a gente vê falar sobre auto-organização, até indo nos conceitos da teoria da complexidade, a gente vê que a auto-organização ela é muito bem-vinda, muito aceita e funciona muito bem em cenários imprevisíveis ou em cenários que assim não tem processos bem definidos. Então as pessoas, como você falou, através da interação entre elas, acham as melhores soluções para reagir àquele ambiente, àquele cenário, àquele problema que precisa ser de repente solucionado. E esse é um ponto, né? Porque as empresas que definiam processos e tinham processos não só de controle, mas para aferir resultados e tudo mais, elas trabalhavam num cenário de muita previsibilidade. Então, o processo era criado para falar, ó, tudo está sob o nosso controle, eu consigo prever tudo que vai acontecer, então, para cada ação prevista, eu tenho essa reação prevista também, né? Então, no caso da auto-organização, ela responde muito bem a um cenário de incerteza. Eu acho que justamente por isso, né? Porque são coisas imprevisíveis que, através da interação entre as pessoas, da inteligência coletiva, da colaboração das pessoas, elas vão ter que encontrar a melhor solução para aquele caminho. E aí já puxa exatamente o segundo aspecto da minha reflexão, né? Que é em relação à colaboração. Acompanhando as mídias sociais, jornais e tudo que a gente vê na internet aí, eu não cheguei a fazer uma pesquisa disso, mas eu tenho a impressão que nunca se falou tanto na palavra colaboração como tem sido abordado, falado e mencionado agora nesse cenário atual, né? É a colaboração das pessoas para com a empresa, da empresa para com as pessoas que trabalham nela, colaboração entre as empresas, colaboração no meio político, econômico, saúde, qualquer que seja o fim, para que a gente consiga superar essa situação que nós estamos vivendo agora, né? E aí, nesse ambiente, dado que vai ter que ter um nível maior de interação entre as pessoas, a colaboração ela é muito mais importante e ganha um papel também muito significativo nesse cenário. E às vezes quando a gente fala de colaboração, de repente, no contexto de gestão, para muitas pessoas soa um pouquinho estranho, que é o que você falou, né? Não, eu mando e você obedece, eu peço e você faz. Sempre é essa relação. Agora a gente tem que contar com a colaboração das pessoas nesse cenário. Só que aí, além desse desafio, eu penso que tem uma oportunidade muito grande também, porque as pessoas que nunca tiveram muitas vezes voz, opinião ou até oportunidade de colaborar com a empresa, de gerar novas oportunidades, novos resultados, através desse espírito de colaboração, até por força da mídia ou de outros aspectos, elas conseguem, no seu dia a dia, nas suas interações ali, já fomentar esse valor de colaboração, não é isso? Com certeza. Nossa, ouvindo você falar agora, me lembrei de uma frase que é do Nils Fliegen. Ele fala o seguinte: numa situação como essa, ninguém está no controle, todos estão no comando, né? Então, se todos estão no comando, ou seja, eu dependo da interação e da ação de todo mundo, torna-se cada vez mais necessário ter colaboração entre as pessoas, sabe? É um tema que eu acredito que é muito distante do ambiente de trabalho das empresas mais tradicionais, porque o que a gente vê nessas empresas não é colaboração, né? O que a gente vê é o seguinte, é o chefe falando, olha, você ajuda ele a fazer tal coisa, e chama isso de colaboração, né? Mas a colaboração real, ela tem como premissa a autonomia das pessoas, sabe?
E aí é um outro mundo enorme, assim, porque se eu não entendi que eu preciso colaborar com você e você entendeu o porquê eu preciso colaborar, preciso das suas competências para fazer um trabalho, a gente não está colaborando, sabe? A gente simplesmente dividiu uma tarefa e a gente não está contribuindo um com o outro em relação ao que precisa ser feito, né? Partindo do princípio da autonomia, a gente consegue entender o quão mais a fundo é esse buraco, né? Porque quando a gente fala de ter autonomia no trabalho, a gente está falando de três coisas. Primeiro, a pessoa ter um autoconhecimento das suas capacidades, habilidades, né? Das suas deficiências também, né? E só nessa questão do autoconhecimento já dá para perceber o quão complexa é essa situação. Porque autoconhecimento é algo muito pouco trabalhado, né? A gente não tem o costume de ter, na nossa cultura principalmente, um trabalho direcionado ao autoconhecimento, né? A entender quem você é de verdade. Além disso, você precisa conhecer o outro que trabalha com você. Tipo, é mais difícil ainda, porque se você não se conhece, se o outro não se conhece, vocês não conseguem ter transparência para que um conheça melhor o outro. Só que numa situação de crise como essa, né, as pessoas ficam mais sensíveis e demonstram mais suas fraquezas. Então, quando a gente demonstra as nossas fraquezas, deficiências, eu não consigo usar uma ferramenta e tal, aí isso torna a relação mais efetiva. Eu crio mais empatia ao entender que você sente dificuldade e você fica mais aberto para se mostrar quando precisa mostrar que tem uma deficiência porque não consegue fazer o trabalho. Então, conhecer a si mesmo e conhecer o outro são coisas que não eram do contexto da gestão tradicional. Isso acontece fora da empresa. Aqui dentro, você executa os processos e segue as suas atividades. Né? Esse não é assunto aqui para cá, é assunto para o psicólogo, né? Não é assunto para o trabalho. Então, conhecer a si mesmo, conhecer o outro é a base da autonomia. Só que você também precisa conhecer o contexto. Então, eu preciso saber quais são as informações financeiras que a empresa tem, estratégico, o que está acontecendo, o impacto, os clientes. Porque é só me conhecendo, conhecendo o outro e conhecendo o contexto onde eu estou, que eu consigo agir de acordo com as minhas próprias regras. Agir de acordo com as suas próprias regras é autonomia. Então, você pensa, né? Olha, se eu fizer isso, dado que é o Heraldo ali, dado que é esse contexto, dado que podem ter essas consequências e impactos, então eu ajo com mais ou menos responsabilidade nessa autonomia. Mas você só consegue ser responsável se você tem esse conhecimento. E aí é o que a gente chama assim, nossa, como o Heraldo é maduro, né? Não, ele não é maduro, ele consegue agir com autonomia, ele consegue ter noção de quem trabalha com ele, do contexto e dos impactos das suas ações, para poder decidir como agir. E uma das decisões da autonomia é a seguinte: é um trabalho que eu não consigo fazer direito, falta capacidade em mim. Então eu vou contar com a colaboração de alguém, e esse alguém já entendeu isso também, que eu não consigo fazer todo o trabalho, que é o trabalho mais difícil, e ele tem as competências para me ajudar ou para trabalhar junto. Então, com esses dois pensamentos autônomos, a gente decide pela colaboração. E aí a gente executa um trabalho junto. E isso só vai acontecer se existir interação entre a gente. Se a gente tem uma relação boa, né? Isso passa muito longe da gestão tradicional. Isso não faz parte, porque isso é muito mais forte que um processo de trabalho definido. Mas para a gestão tradicional, isso é mais ineficiente. E não deveríamos agir dessa forma. Então, se eu ajo com autonomia e colaboração, o resultado disso num grupo maior é a auto-organização. As pessoas vão encontrar uma forma de trabalhar juntas, agindo de maneira autônoma, para que uma ordem nesse trabalho emerja e fique por ali por um tempo. Porque a auto-organização não tem esse sentido de estabilidade, né? Ah, pronto, auto-organizou, agora para sempre será dessa maneira. Não. Chegou no nível de organização que foi suficiente para aquela situação. Daquela forma, as coisas começaram a dar certo, a funcionar, mas pode ser que o cenário mude, que alguma coisa aconteça, que uma pessoa entre na empresa ou uma pessoa saia, e aí essa ordem se perde e as pessoas interagem de novo e encontram uma nova ordem. Então é um fator muito dinâmico de auto-organização. E é claro que isso é muito melhor
do que a capacidade de um gestor de determinar como deveríamos trabalhar. Porque, no mínimo, eu estou ficando limitado à capacidade do gestor. E pode ser o gestor que for no mundo inteiro. Não terá mais capacidade do que a complexidade do mundo que está aí fora. Então, ou eu limito o meu modo de agir à cabeça de um gestor, que determina como devemos fazer o trabalho, ou eu deixo esse trabalho emergir da inteligência coletiva que você citou. E confio que isso será melhor. Esse salto de fé nas pessoas que é o complicado para muitos gestores. Concordo com você. Você falando da gestão tradicional, é engraçado porque, assim, isso não é muito antigo, não está tão distante da gente, né? A gente vê que, principalmente em empresas que têm escritórios, grandes salas, né? E muitas empresas ainda hoje, eles fazem questão de criar até aquelas baias, aquelas divisórias, aqueles quadradinhos bonitinhos que você não consegue enxergar o que está acima da sua cabeça, propositalmente para isolar as pessoas. Você vai para uma fábrica, até a distância entre um trabalhador e outro, que ele pode falar ou não, mesmo num ambiente silencioso, não existe isso de uma forma muito forte ainda, né? Então a empresa faz questão de distanciar as pessoas e que elas não se conheçam. É o que você falou, né? Muitas vezes isso era algo que era interessante, mas da empresa para fora, ou de repente num consultório de um psicólogo. Dentro da empresa não se tinha isso como um valor, como algo importante demais, né? E aí, em relação à questão da auto-organização, eu fico, como você comentou, né? Não tem um assim, nos auto-organizamos e agora está tudo resolvido, pronto e acabou. E esse é o novo padrão, vamos dizer assim, né? Concordo com você. Mas eu penso que quanto mais as pessoas se conhecem e se autoconhecem também, como muitos estão até comentando aqui nos nossos comentários, né? Estão participando e comentando justamente a questão desse autoconhecimento e de conhecer o outro. Eu acho que quanto mais as pessoas se conhecem e conhecem o contexto onde elas estão inseridas, que essa eu acho que é uma outra ponta de conhecimento muito grande também, porque, abrindo um parênteses aqui, né, por mais que eu me conheça e conheça as pessoas que estão à minha volta, é importante que eu entenda qual é o impacto que vai ter ao meu redor, no ambiente onde eu estou inserido também, que pode gerar uma reação positiva ou negativa, e isso está na minha responsabilidade também na tomada de uma decisão ou em algo que eu pretendo, pela minha autonomia, fazer, né? Qual o impacto que eu vou realizar nas pessoas e no ambiente. Mas eu penso que quanto mais as pessoas se conhecem umas às outras, conhecem o contexto, a auto-organização não vai estar pré-definida e resolvido todos os problemas, mas a capacidade de se auto-organizar, ela só aumenta, ela ganha uma potência muito maior. Então, no começo pode ser um desafio um pouco grande para as pessoas, mas à medida que essa interação e conhecimento vai acontecendo e vai se fortalecendo, a facilidade que as pessoas têm de se auto-organizarem em um novo desafio, ela é muito maior, talvez até num tempo muito menor para responder às incertezas que estão aí, de repente, em algum momento surgindo em um novo cenário, uma nova situação, né? E essa questão das empresas, diga. Não, eu fiquei pensando nisso porque isso está relacionado à capacidade das pessoas de resolverem conflitos, né? Porque parece assim, a auto-organização é algo mágico, que de repente acontece. Não, isso acontece depois que existiram conflitos, as pessoas conseguiram conversar e superar esses conflitos. E aí conseguiram encontrar uma forma de trabalhar ordenadamente para que o resultado fosse alcançado. Na gestão tradicional, o conflito é evitado a todo custo, não é? Eu quero fazer com que tudo aconteça de uma forma que não exista um conflito entre as pessoas. E aí as pessoas ficam com essa habilidade, essa competência atrofiada. Eu não consigo resolver conflitos com meus colegas de trabalho, porque sempre, quando existe um conflito, um gestor chegou aqui e falou, olha, Heraldo, faz isso, Matheus faz aquilo. Pronto, resolveu o conflito com uma ordem, né, com um comando do que deveríamos estar fazendo para evitar esse conflito. Quando você começa a trabalhar de maneira baseada em auto-organização, você também encontra conflitos. Só que o jeito de resolver esse conflito é nas interações. Então as pessoas vão ter que conversar, vão ter que sentar, vão ter que dar feedback umas para as outras. E com o passar do tempo, como você disse,
fica mais fácil, porque eu já te conheço, você já me conhece, a gente já sabe onde a gente tem conflito, onde a gente não tem, então para trabalhar junto vai ser mais tranquilo, né? E aí a nossa capacidade de se auto-organizar frente a um desafio fica mais fácil. Ganhar essa musculatura, né, de como resolver conflitos com os meus colegas de trabalho é importantíssimo. Porque é aí que está o segredo, né? Um processo de trabalho, ele evita conflitos. E ele também não cria essas oportunidades para as pessoas poderem ganhar essa habilidade. Na auto-organização, isso é essencial. Né? Por isso que as pessoas tendem a ganhar um certo equilíbrio nas discussões, né? Talvez nos primeiros dias não foi tão fácil, né? Para algumas pessoas assim, porque não estavam muito acostumadas, mas com o passar do tempo, as pessoas vão entendendo melhor seus colegas de trabalho e também sendo compreendido, né? Para que os conflitos sejam superados rapidamente e a gente possa trabalhar junto bem. Eu acho que conflito é uma coisa que está no cerne dessa questão, né? Nós, como seres humanos, nós só evoluímos quando superamos conflitos, não é? Então, se a gente não tiver essa oportunidade no trabalho, que é o lugar que a gente passa a maior parte do tempo, e agora de home office passa mais ainda, parece, né? Se a gente não tiver essa habilidade no trabalho, essas oportunidades, como seres humanos também não evoluiremos, né? Fazendo o que a gente faz hoje. De fato, legal. A respeito disso, tem até chegado umas perguntas bem interessantes que eu estou vendo aqui, né? Uma delas é o Klaus, perguntou para a gente se a gente tem algum exemplo contraintuitivo de um resultado com auto-organização. Pergunta interessante, hein? Olha, eu particularmente, nos exemplos que eu já vivenciei, muitas vezes, por ser um dos sócios da empresa, muitas vezes eu tive receio, né? Do tipo, será que nós conseguiremos atender esse cliente? Será que isso não vai gerar consequências negativas para esse cliente? Não, deixa eu pensar que a equipe pode fazer assim, assim, assado. E eu começava a pensar em formas da equipe trabalhar. De repente, eu era surpreendido pela equipe com uma solução muito melhor, muito mais simples, que era muito mais aderente ao cenário que o cliente vivia. E aí, em várias oportunidades, eu pensava, ainda bem que eu nem propus nada para a equipe, porque realmente o que emergiu lá foi assim, muito superior à minha capacidade de achar uma solução, sabe? Então a gente fica com medo das pessoas que trabalham com a gente não dar conta e acha que a nossa solução vai ser suficiente, né? Pensar baseado na auto-organização não é contra-intuitivo, é natural, porque fora da empresa acontece assim o tempo inteiro, né? Contra-intuitivo, contra-natural é você pensar da forma mecanicista, é o contrário, né? Você acredita que como as coisas acontecem lá fora não são suficientes, então você vai estabelecer seu próprio jeito de fazer. E aí, claro, para manter seu próprio jeito de fazer, cria estruturas de poderes, né? Expande as informações, enfim, né? Cria todas as outras coisas que a gente conhece aí do mundo corporativo. Então, eu acho que contra-intuitivo é a gente querer forçar um trabalho que vai na direção contrária da natureza humana, né? É só a gente saber trabalhar melhor como grupo, como comunidade, né? Com profissionais que se relacionam para alcançar um objetivo, que eu acho que as coisas, com o tempo, né? As pessoas vão desenvolver habilidades e as coisas vão gerar resultados. Agora, é muito engraçado, né? Porque o determinismo da gestão tradicional espera que o resultado seja positivo, mas não tem nenhuma garantia, né? O resultado da auto-organização pode ser positivo e pode ser negativo, né? Talvez o resultado da gestão tradicional seja o medíocre, o mediano. Fala, olha, como eu não estou disposto a correr o risco de ter um resultado surpreendente, mas eu também não quero perder tudo, então tudo bem, eu me contento aqui com o resultado mediano, né? Do meu processo que é limitado à minha capacidade, ou até onde vai o meu controle sobre as coisas. É a velha história do time que tá ganhando não se mexe, né? Até que tem uma derrota aí de 7-1, né? Exatamente. É bem assim, né? Mas o interessante é que nessa questão, né, do contra-intuitivo, como você falou, né, isso aí faz parte da natureza humana, né? Se a gente for pensar fora do contexto de empresa, todos nós, seres humanos, não só temos essa capacidade, como a gente exerce ela no dia a dia em infinitos problemas que às vezes a gente nem imagina que é um problema ou que, de novo, é imprevisível, vai surgir, são problemas às vezes até simples ou mais complexos,
mas que de uma forma ou de outra, com a auto-organização, a gente consegue lidar com isso. Às vezes é em casa, na família, às vezes é na escola, na faculdade, em qualquer outro contexto, no contexto social, a gente consegue exercer a auto-organização e resolver os problemas mais corriqueiros que aparecem no dia a dia. Aí, de novo, né, quando a gente cai dentro de uma empresa, a gente é forçado a atuar e a ser uma pessoa diferente. Aí você comentou a respeito da questão do medo, né? De eu tenho medo dos resultados não serem os melhores, eu tenho medo de não dar certo e tudo mais. Eu acho que tem essa questão do medo, sim, mas tem uma outra questão muito crítica também, que eu acho que é a forma como muitas empresas enxergam os seus colaboradores, que não é como medo, às vezes é subestimando a capacidade deles, tratando eles como crianças ou como pessoas incapazes ou como pessoas que não conseguiriam dar uma solução porque eu sou o gestor, eu cheguei nesse cargo, eu cheguei nessa posição, então só eu tenho a capacidade de resolver os problemas. É como se eu fosse um salvador universal, né? E não é, né? E a gente, é uma questão de subestimar a capacidade das pessoas, né? Não, com certeza absoluta. Com esse seu exemplo de como as coisas acontecem fora da empresa, nas nossas vidas, né? Me veio aqui um ponto muito importante que existe nas nossas vidas e que também deveria existir numa empresa para que ela pudesse lançar mão da auto-organização, né? Que são as restrições, né? Quando você tem um problema na sua vida, você não resolve do jeito que você quiser, né? Você resolve com base no dinheiro que você tem, nas pessoas que você conhece, na cidade onde você mora, quem você é, sei lá. Várias restrições que você leva em consideração para encontrar um jeito de resolver aquele problema, né? Ou de aprender com aquele, a lidar com esse problema, se é um problema que não tem solução. Nas empresas, essas restrições também deveriam estar claras, né? Então, por exemplo, uma primeira restrição seria o que essa empresa faz, qual que é o propósito dela, a missão dela, né? E qual é o objetivo que ela quer alcançar. Isso deveria estar claro para todas as pessoas. Porque essa primeira restrição, né? Ó, todo o meu trabalho que vai ser executado assim, que eu vou decidir o que fazer, ele tem que estar direcionado por esse propósito e por esse objetivo a ser alcançado. Né? Tudo eu tenho que pensar. O que eu estou fazendo está alinhado ao propósito? O que eu estou fazendo está direcionando o resultado da empresa para esses objetivos? Então, ter essa clareza dessa primeira restrição é importante. As outras restrições são as restrições de tempo, por exemplo, o projeto tem que ficar pronto em 3 meses, ou de custo, né? Só temos R$ 500 mil para fazer esse investimento aqui numa startup nova. Então, essas restrições, elas ajudam na auto-organização, porque são elas que permitem que as equipes eliminem opções, né? Isso aqui não dá porque é muito caro, isso aqui não dá porque vai demorar 6 meses. E aí, aos poucos, nas interações, com muitas conversas, as pessoas encontram uma maneira criativa de resolver aquele problema ou de lidar com aquela situação. Isso é muito importante lembrar, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, a auto-organização as pessoas se organizam do jeito que elas quiserem, né? Ou autonomia, cada um faz o que quiser. Não, é muito pelo contrário, né? Autonomia é eu conseguir agir em relação aos outros e ao contexto. Então eu dependo do outro e do contexto. E a auto-organização também é dependente do contexto. Porque dependendo do contexto que você está, você se organiza de um jeito, dependendo de outro contexto, você se organiza de outro jeito. Então existe uma relação de onde as pessoas se auto-organizam, porque o contexto é a primeira restrição de todas, né? O que é permitido fazer numa empresa? O que não é permitido, às vezes por lei, fazer numa empresa. Então você já tem restrições só de estar se auto-organizando numa empresa. Isso é básico, assim, de perceber. Isso para mim, é muito mais forte do que uma diretriz de um gestor, que está tentando encapsular todo esse conhecimento para falar, Heraldo, faça isso. A chance de um gestor errar ou de não ver possibilidades criativas, né, é muito maior do que a equipe não enxergar, né? Olhando dessa perspectiva, você começa a perceber assim, as empresas preferem usar regras do que restrições. Então, assim, eu já vou estabelecer como tudo vai funcionar, como as pessoas vão trabalhar, porque essas restrições, elas vão ser insuficientes para as pessoas agirem com autonomia ou se auto-organizarem. Então, engessa tudo, trabalha desse jeito, porque pelo menos a gente consegue entregar alguma coisa.
por mais medíocre que seja o resultado, né? Então, isso que eu não acho que vale a pena a gente investir energia no trabalho para resultados medíocres, certo? É perda de tempo, né? Eu vi uma pergunta aparecendo ali agora, o que você faz com um funcionário descomprometido? Aí eu fico imaginando, né? Essa pessoa, será que ela entrou descomprometida na empresa, né? Eu fico imaginando, assim, aquela sensação que nós dois já tivemos, assim, de tentar entrar numa empresa, sabe? Mandar o currículo, conversar, ser entrevistado, faz uma redação, faz um teste, não sei o quê. Quer dizer, você está se empenhando, se esforçando, querendo entrar numa empresa. Aí você é contratado. Você entra todo motivado, querendo fazer, aprender, colocar em prática tudo que você estudou. Aí quando você chega na empresa, tem um caminhão de regra, tem um gestor determinando o que você vai fazer e quando, e de que forma, e aí você fica desmotivado. Aí a pergunta é, o que você faz com um funcionário desmotivado? Pois é, se tira o que desmotiva dele, né? Porque ele estava muito interessado em participar. Então tira as regras, tira o gestor, deixa ele mostrar o real motivo pelo qual você o contratou. Você não entrevistou vários candidatos e escolheu o melhor? Por que você não confiaria na capacidade dele? Porque você não daria para ele o benefício da dúvida. Pelo menos, será que ele vai conseguir gerar resultado sem eu ficar estipulando o que ele vai fazer? É uma pergunta mínima que deveria ser feita, né? Então, essa questão é muito engraçada porque as pessoas são motivadas para o trabalho, porque elas quiseram fazer o processo seletivo, né, e ser contratadas. Mas elas são desestimuladas. Tem muitas estruturas de desestímulos, né? A hierarquia, o poder, os processos, as regras, que faz com que as pessoas então fiquem resignadas. Ah, aqui sempre foi assim. Enquanto o gestor não falar o que a gente vai fazer, eu vou ficar aqui esperando. Né? Então é a estrutura que leva ao comportamento descomprometido, né? São as situações que levam as pessoas, porque ninguém é naturalmente desengajado, descomprometido. A não ser que esteja no lugar errado, né? A não ser que entrou numa empresa que não gosta mesmo, e entrou só pelo dinheiro, e entrou porque não quero nem saber aqui, eu quero só ganhar meu salário e pagar os boletos. Aí tudo bem. Aí a pessoa está no lugar errado, nas interações, nas conversas, nos conflitos, deveríamos ser capazes de descobrir isso com a pessoa, até para que ela possa escolher um lugar diferente para trabalhar. Porque senão ela vai ficar ali 20 anos fazendo uma coisa que não traz satisfação, que não tem significado para ela. E aí não vale a pena mesmo você falar em auto-organização, porque a pessoa está num lugar que ela se sente mal, mas está ali só pelo dinheiro, também é um problema sério, né? Mas eu acho que esse aí na auto-organização é um problema que até se torna mais fácil de ser resolvido, né? Primeiro, como você falou, é uma mudança de mentalidade, então a empresa passa a trabalhar com uma outra mentalidade. Mas também como você vai estar dando mais confiança, mais liberdade para as pessoas, e elas vão interagir mais entre elas, vão conversar mais entre elas começam a descobrir quem realmente faz ou não faz o trabalho, quem está ali porque uma regra, por exemplo, estava restringindo ela e ela não estava conseguindo desempenhar um bom trabalho, ou ela está ali fazendo um trabalho ruim ou medíocre, como você falou, por outros aspectos. Fica mais evidente esse tipo de coisa e as próprias pessoas podem não só dar um feedback para essa pessoa, como elas conseguem também, de repente, fazer com que essa pessoa enxergue, ó, aqui realmente não é o seu lugar, talvez você esteja precisando de um outro ambiente que favoreça a sua colaboração, mas se for o seu lugar, talvez esse seja o caminho e a gente quer construir esse caminho junto, né? Então fica mais fácil até de dar o feedback, porque numa gestão tradicional também tem esse problema, né? Às vezes uma pessoa desengajada, descomprometida, quando é por um motivo desses que você comentou, né, que a pessoa não está no lugar certo, está ali só pelo dinheiro, às vezes demora muito tempo para um gestor observar que isso está acontecendo e tomar a decisão de ir conversar com ela, ou de repente até em último caso, de demitir a pessoa da empresa. Mas quando você tem auto-organização, esse tipo de coisa ela se torna muito mais evidente, eu acho que de uma forma muito mais rápida, e o caminho para a solução do problema, seja uma mudança da postura da pessoa em relação à empresa, ou então, de repente, dela procurar um outro cenário onde ela se sinta melhor e consiga exercer bem o seu trabalho, é muito mais fácil, é muito mais evidente. Então, na verdade, eu acho que se torna muito mais fácil com a auto-organização lidar com esse tipo de situação, né? Sim, com certeza absoluta. É,
esse tipo de conversa, né, com a pessoa que não está executando bem o seu trabalho, que está descomprometida, na gestão tradicional me parece algo assim. Olha, temos um problema naquele processo. Ah, por quê? Fulano não está conseguindo entregar. Aí manda alguém do RH lá conversar com esse fulano. Aí vai lá a pessoa, conversa com o fulano. Olha, mas presta atenção, dê feedback. Vamos ver. Aí, beleza, a pessoa melhorou, voltou a trabalhar no processo. Então, no olhar do gestor, o processo voltou à normalidade, né? Então, houve um desvio no trabalho. Esse desvio foi tratado pelo RH ou por alguém que abordou essa pessoa e o processo voltou à normalidade. Então, busca-se uma padronização constantemente de todo o resultado, né? De todo o processo de qualidade, inclusive. E isso reflete nas pessoas, porque isso torna o trabalho impessoal. Não importa quem é a pessoa que executa o processo, desde que ela execute direito. De vez em quando, um dá uns problemas. Então vai lá, resolve esse problema e volta a fazer a engrenagem voltar de novo, entendeu? A funcionar. Substitui a peça. Substitui a peça. Quando a gente fala em auto-organização, é o inverso. O processo perde essa importância. Porque se as pessoas encontrarem uma forma de trabalhar melhor do que o processo, muda-se o processo. Se as pessoas encontrarem uma forma melhor de executar um projeto, muda-se o plano. Não preciso ficar refém dessas coisas, porque eu acredito que a capacidade das pessoas é melhor do que a capacidade do processo, é mais alta do que a capacidade do plano. Até porque processos e planos foram pensados no passado, com uma capacidade e conhecimentos do contexto do passado. E hoje a gente já pode saber, muito mais. Então é claro que o processo, o plano já ficaram obsoletos. E as pessoas estão, né, atualizadas com o que está acontecendo, estão vivendo no real time, né, o tempo todo. Pensa assim, nenhum planejamento estratégico de nenhuma empresa previu a pandemia, né? E agora, o que você vai fazer com aquele negócio encadernado lá, cheio de figura bonita, que foi construído num hotel 5 estrelas durante o final de semana, né? O que você vai fazer com aquele negócio? Porque aquele negócio furou. O mundo mostrou que, ó, vocês não têm controle de nada. Toma aí um vírus e agora se virem, né? Então, se você acredita na capacidade das pessoas, porque são as relações entre as pessoas que fazem a empresa ter uma complexidade um pouco mais compatível com o que está externo. E aí eu consigo enfrentar o mundo de forma diferente, né? Então, imagina só, as pessoas de uma empresa tradicional hoje, estando em casa, começam a conversar pela internet, começam a discutir soluções para os problemas de trabalho que eles estão enfrentando e soluções financeiras, econômicas para a empresa onde eles estão. E aí eles conseguem chegar numa relação de propostas, iniciativas, atividades para serem feitas. Quando apresentam para o seu gestor imediato, o que o gestor imediato fala? Ah, não, a diretoria já está discutindo. Assim que eles terminarem de definir as ações, a gente executa. Então, quer dizer, isso é ao contrário de autonomia, né? Isso é heteronomia. Eu espero alguém me falar o que eu vou fazer. É claro que isso não vai dar certo num cenário crítico como esse. Funcionava na empresa porque a cobrança era todo dia no tete-a-tete, né? O medo de ser mandado embora fazia minimamente as coisas darem certo. Mas aí as consequências nas pessoas são essas. Habilidades socioemocionais atrofiadas, não conseguem trabalhar em casa de forma autônoma e com colaboração. A capacidade da empresa de reagir a uma situação de crise como essa é pequeniníssima. A empresa não tem agilidade, por mais que use Scrum, Kanban, etc. Aí que você percebe, não existe agilidade nessa organização. A gente acha que agilidade é implantar um processo, então tá aí. Cadê seu squad trabalhando com colaboração, entendeu? Então, tá até engraçado, né? O comentário que eu mais ouço de outras empresas é: a minha equipe está perdida, né? As pessoas que trabalham comigo não estão conseguindo fazer o trabalho. Aí eu penso, né? A sua equipe não está perdida, você que está perdido. É só você deixar a equipe mostrar que ela conhece às vezes até mais do cliente da empresa do que você e decidir como agir. Participa com a sua equipe, né? Não fica pensando com os gestores o que deve ser feito, mas envolve todo mundo nessa discussão, porque agora a empresa precisa de toda a capacidade. Né? Não só da mão de obra dessas pessoas, mas também do cérebro e das relações entre elas. Então, assim, eu espero mesmo que esse cenário, apesar de crítico, né, de ruim que a gente está vivendo, transforme o mundo do trabalho
Porque, no mínimo, Heraldo, a gente vai ter uma coisa como consequência disso, que é um trabalho de mais significado para as pessoas, sabe? E aí menos problemas como ansiedade, estresse, depressão e tudo mais que decorre do ambiente de hoje por uma gestão tradicional pressionar tanto as pessoas dessa geração, né? Que estão mais acostumadas a outro tipo de interação fora das organizações e que dentro das empresas muitas vezes são reprimidas, né? São limitadas por um cargo, por um departamento, por um processo, por um gestor. E aí a vida não pode ter significado num ambiente como esse. Legal, bacana. Faz total sentido o que você falou. Tô olhando o tempo aqui, a gente está quase no limite da nossa plataforma, de 1 hora, né, de estourar o tempo Nossa! do Instagram. É um papo que, nossa, vai longe, dá horas e horas de bate-papo aí. Tô vendo que isso vai render muitas outras lives aí aqui para o nosso perfil, porque o assunto realmente é muito interessante, muito importante para o momento. Queria só fazer uma rápida contribuição, como a gente falou bastante aí a respeito de regras e restrições, né? E eu vi que algumas pessoas até comentaram sobre isso aí, né, nas perguntas. Há um tempo atrás, eu nem lembro qual era a referência, mas eu vi uma comparação que dá fácil entendimento do que é regra, do que é restrição, né? A regra é quando eu falo exatamente o que pode ser feito. Vamos pensar em tecnologia, por exemplo. Se eu estou desenvolvendo um software, a regra é desenvolva com PHP. Então, o que a gente faz, na verdade, é fechar o funil, né? Melhor fazer assim, é fechar o funil. Ó, você faz com PHP, então você só tem uma opção. Agora, no caso das restrições, a gente faz um movimento justamente inverso. A gente inverte, né, o funil e abre como um leque, né? Então, ó, só não faça com PHP. Olha como já o universo já aumentou muito mais as possibilidades, a pessoa pode escolher de repente o que fica melhor, né? Isso é um exemplo em tecnologia, mas ela cabe bem no contexto de negócios ou de qualquer outro contexto, né? Para exemplificar bem que quando a gente fala de restrições, a gente está abrindo um leque de possibilidades. E aí, automaticamente, a gente está abrindo também a capacidade das pessoas colaborarem com esse contexto ou com o que é proposto, né? Bom, então antes da gente cair automaticamente, eu queria agradecer bastante a sua participação aí, Matheus, e de todo mundo que tem acompanhado a gente até agora. Muito obrigado. Caso você não esteja seguindo o nosso perfil ainda, caiu aí no susto em algum feed, alguma hashtag, né? Siga o nosso perfil aí no Instagram, ateliê.software. Com certeza essa será a primeira de muitas lives que nós vamos fazer aqui, abordando assuntos tão importantes como esse, né? E aí, como nos últimos instantes aí, algumas coisas que eu cheguei a ver aqui também nos comentários, que eu acho que seria importante a gente falar agora, né? A gente falou de muitos conceitos e muitas coisas, mas em modos práticos, para as empresas que foram pegas de surpresa por isso e precisam, de repente, começar a entender e praticar mais a auto-organização. Qual que é a dica que você dá em modos práticos? Qual que é o primeiro caminho? Botar squad em tudo? Esse é o último caminho, né? Talvez isso seja uma solução que emerja dessas discussões, mas eu acho que a dica básica é conversem. Faça o que você não fez na empresa quando estava todo mundo ali presencialmente, que é conversar. Comece a reunir as pessoas e conversar sobre o que está acontecendo. Comece a compartilhar as informações do contexto com todo mundo. Comece a ouvir as pessoas. Né? Você precisa conversar, aumentar a interação entre todo mundo que está tentando garantir o emprego, garantir o trabalho, garantir a empresa, garantir o resultado para o cliente. O que acontece fora da empresa, que é conversar com as pessoas, você tem que fazer dentro da empresa agora, né? Tem empresas que já conversam, né? E por conta disso tem uma interação boa entre as pessoas. Outras empresas têm até dificuldade de conversar, né? Até pela questão da hierarquia, do poder, do distanciamento gestor-equipe, as pessoas ficam com medo de falar as coisas, né? Então a primeira coisa é uma boa conversa, né? Ter sessões online, né? Virtuais de reunião, de conversa, reuniões para conversar francamente, abertamente sobre os problemas, as limitações, as dificuldades, né? E deixar as coisas acontecerem da equipe, né? Como alguém que vai ajudar a empresa a reagir nesse momento de crise. E o gestor atuar mais como um facilitador, né? Um integrador, um mediador dessas discussões e conversas, né? Talvez num papel mais assim do que estabelecendo o que deve acontecer. É interessante porque essa semana mesmo eu estava conversando com um membro do nosso time e eu falei exatamente isso, né? Às vezes as pessoas ficam procurando
uma ferramenta, um método, uma dinâmica, um livro, uma dinâmica de post-its ou qualquer coisa que resolva um problema. Mas, pelo menos no meu entendimento, não existe melhor dinâmica e melhor ferramenta até hoje já inventada, se a gente pode falar assim, do que o diálogo, a conversa, né? Não sei por quê, eu tenho a impressão de que a gente consegue resolver tudo através de uma conversa. Talvez não flua da melhor forma, talvez a gente tenha conflitos no meio do caminho aí, mas ela é ainda a melhor das ferramentas para a resolução de vários problemas. Então, é isso mesmo, o caminho é esse mesmo. Eu acho Muito que bem. é a melhor dica, conversa e gestores atuando como facilitadores. Para resumir, assim, esse seria um bom início, assim, um pontapé inicial para a auto-organização.